E aí, como é que você tá? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, mais um podcast aqui do Mundo Incrível. Sempre uma alegria estar batendo papo contigo e trazendo convidados super especiais. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de conversar com o músico brasiliense Sérgio Dalworto, que está lançando o seu primeiro álbum, Esperar é Suicídio Lento, com letras sempre muito profundas, provocativas, reflexivas, com tópicos humanos e espirituais. E hoje eu recebo um convidado igualmente especial. Eu quero fazer uma breve introdução antes de falar a respeito desse nosso convidado, que é o seguinte, ó. Assim que eu saí de casa, eu passei alguns meses em Florianópolis e depois de um período eu fui na Argentina passar um tempo com um primo meu. E o meu primo, ao chegar lá, estava encantado. Ele dizia, Tony, porque ele tinha um sotaque meio espanhol, assim, meio castelhano. Tony, encontrei uma fórmula, uma teoria que explica tudo, vai revolucionar o mundo. E eu estava num momento de mergulho, de busca, né, em relação a mim, o que eu estou fazendo aqui, qual o propósito da vida. Eu falei, bom, me explica mais. Ele me explicou mais e disse assim, o único problema, a única dificuldade que tu vai ter a estudar o My Big Toll, que é a minha teoria do todo, do cientista, físico, estudioso Tom Campbell, é que está tudo em inglês. E o meu inglês está longe de ser fluente. Eu leio uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não consigo fazer um mergulho mais profundo. E aí entra o nosso convidado de hoje, Mário Jorge, que foi o cara que traduziu toda a obra do Tom Campbell, do My Big Toll. Então, Mário, antes de mais nada, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar conversando contigo, por ter disponibilizado um tempo para a gente trocar essa ideia sobre esse tema tão relevante. E já quero te pedir para iniciar contando um pouquinho mais de ti e como tu conheceu o trabalho do Tom Campbell e a teoria do todo. Obrigado. Valeu, Toninho. Espero que eu possa te chamar assim, né? Claro, claro. Então tá bom. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes. E agradeço o seu interesse e o contato. Para mim é um prazer falar sobre esse tema, como você vai descobrir ao longo da explanação, né? E, então, eu sou de formação engenheiro e economista, pós-graduação em Economia e Comércio Exterior, né? Isso de formação. Eu trabalhei na indústria durante a minha vida, tive uma carreira informal, né? E mais para frente eu passei por algumas coisas e tive algumas oportunidades de ter alguns aprendizados, alguns deles com bastante dor, inclusive, né? Uhum. Tive o falecimento de uma esposa que andou me despertando um pouco para algumas coisas, principalmente para o tamanho do meu ego e que eu não estava no controle das coisas como elas pareciam estar, né? Esse foi o maior aprendizado que eu passei. E aí acabei conhecendo uma outra mulher e acabei casando com ela. E esta pessoa, a Sueli, ela estudava em uma escola aqui que tem metafísica e filosofia e uma série de busca de autoconhecimento, principalmente, né? E ela comentava comigo algumas coisas e eu ficava muito curioso, né? E acabei indo lá, assisti algumas aulas, me interessei, comecei a estudar isso mais profundamente. Sim. E foi bastante útil para mim. E lá uma sugestão de livros, né, estou indo na direção do tema que você me perguntou. Eles sugerem muitos livros lá e contam muitos pedaços de um livro ou de outro que são interessantes, né? E acabaram sugerindo um livro do Robert Monroe, aquele Viagens Fora do Corpo, né? Sim. E eu acabei pesquisando na internet, procurando alguma coisa de vídeo sobre ele, né? Comecei a ler o livro, só que os vídeos dele são muito antigos, né? Aqueles gravados, não sei se por que tipo de câmera, eu acho que não são nem aqueles Betamax ainda, né? É coisa bem antiga. Ele já estava bem velhinho. Só que quando você pesquisa no YouTube, ele sugere coisas correlacionadas, né? E acabaram, nesse caso, entrando alguns vídeos do Tom. E eu nem terminei de ver os vídeos do Robert Monroe, porque o livro dele é ótimo, mas o vídeo estava muito chato. Eu, quando li os temas dos vídeos do Tom ali,
né? Eu comecei a ler o título e falei, nossa, o que é isso? Deixa eu clicar aqui, né? Bom, foi o fim para mim. O fim da história até ali, o começo de uma outra história completamente diferente. Porque eu comecei a ouvir, o cara começou a fazer um sentido fantástico, né? Porque eu dou sorte de ter o inglês fluente, trabalhei na indústria, empresas americanas, canadenses, alemãs, então tive que usar o inglês toda a vida como contato, como meio de trabalho, inclusive, né? De forma correta. Morei fora, morei na Argentina, né? Morei na África do Sul também um tempo. Bom, então aí eu entrando em contato com aqueles vídeos dele, comecei a ver um atrás do outro, vi que ele estava explicando a respeito das ideias que ele tinha elas formuladas em um livro, que você citou, My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo, e fui procurar o livro, né, em seguida. Achei o livro aberto em inglês no Google Books, ok? Então tem uma versão antiga do livro aberta, disponível por 100%, e comecei a ler lá mesmo, né? E comecei a maravilhar, né? Continuar maravilhando, porque realmente a coisa era fantástica, e ter uma dificuldade que eu tentava conversar com as pessoas em volta, e ninguém tinha conhecimento, ninguém sabia inglês suficiente para ler aquilo, nem para discutir absolutamente nada daquilo, naquela profundidade que ele ia, né? E aí chegou um ponto lá que eu li um capítulo que eu falei, peguei e traduzi o capítulo e comecei a compartilhar aquele capítulo traduzido para poder trocar uma ideia com as pessoas. E cheguei para mim que eu falei assim, não, isto aqui assim não dá, né? Isso precisa estar traduzido. E falei assim para mim mesmo, eu vou fazer isso. E fui atrás, né? Entrei em contato com ele, localizei-o rapidamente e ele me autorizou e aí começou essa história toda. Em que época isso, Mário? Em que ano? Porque, se eu não estou enganado, a primeira publicação do My Big Tom, né, Minha Grande Teoria do Todo, foi em fevereiro de 2003. Isso. Né? O livro, eu não lembro se ele foi publicado completa a trilogia ou o primeiro livro, mas a primeira edição é de 2003, sim. Inclusive, essa que está aberta no Google Books é essa de 2003. Agora, o ano que isso ocorreu comigo foi 10 anos depois, porque foi em 2013, né? Então, eu tive um percurso aí de estudar esse tipo de coisa por minha própria conta, através dessa escola, dos livros que recomendo, das discussões lá, né? Tem muito a ver com isso, né? E aí eu só descobri esse livro em final de 2013. Mas aí me apaixonei, como eu deixei claro aí, eu acredito. E aí tomei isso para mim, né? Aí consegui o contato com ele, né? E acho que uns 15 ou 20 dias depois, uma segunda pessoa, porque quando eu entrei em contato com ele, ninguém estava traduzindo para o português. Aí ele me autorizou. E alguns dias depois me mandou o contato de outra pessoa que fez contato com ele, que é o Celso Júnior, que foi parceiro meu aí na tradução. E aí começamos a trabalhar em conjunto, mais algumas pessoas me ajudaram ao longo disso, mas o grosso do trabalho foi nosso, e principalmente toda a coordenação disso, a concatenação para assegurar que estava sendo falada uma linguagem só. Depois eu tive que partir para a publicação também, porque eu imaginei que o mais difícil seria a tradução de 3 livros, né, que é uma trilogia, mas no final você também tem que conhecer pessoas no ramo, coisa e tal, porque se você não tiver penetração nesse ramo, você acaba que não tem contato, você não chega nem... você manda uma brochura lá e vai cair na pilha comum e não vai dar em nada, né? Então, assim, depois de me esforçar muito buscando esse caminho, eu cheguei à conclusão que não ia sair por aí, e eu não estava decidido aí até o final. Falei, não é isso que vai me impedir. Fui descobrir como é que fazia para imprimir, para formatar o livro, para que tipo de arquivo precisava. Fui atrás, descobri tudo, cotei muitas editoras gráficas, né, com relação à impressão, e eu tentei fazer tudo isso de forma que chegasse num preço razoável, né? E como era tudo por esforço pessoal, eu estava tentando fazer isso com um gasto relativamente baixo e que o livro chegasse num preço razoável para que as pessoas pudessem comprá-lo, né? Porque nada adianta fazer um livro que custasse R$500 e depois ninguém tivesse acesso, ok? Então, dentro desse esforço todo,
pessoal e familiar e de alguns poucos amigos, a gente acabou conseguindo fazer a primeira impressão do primeiro livro, o livro 1, que é Descoberta, Descoberta é o livro 2, e o terceiro é Funcionamentos Internos, mas o primeiro livro ficou pronto no início de 2016, ok? Então, ele ficou pronto no sentido de estar pronto para venda, disponível, né? E a gente começou a divulgação pela internet desde que começamos a tradução, então já tinham pessoas interessadas quando a gente terminou a tradução, e aí começamos a vender o primeiro livro. Aí, depois de mais uns... foi, na verdade... Bom, cerca de um ano depois eu consegui estar com o segundo livro pronto, para uma data em que as pessoas pretendiam... Tinha um congresso que estava sendo armado e pretendiam trazer o Tom para cá. Sim. Em agosto ou setembro de 2018, eu acredito. E aí, só que eu deixei o livro pronto para ter pelo menos o segundo livro disponível para essa data, e só que isso acabou não ocorrendo, a organização do evento, que era um evento muito grandioso, acabou não sendo bem divulgado e acabou não ocorrendo, não era só com o Tom, então foi abandonado. E aí, eu, mais uns 4, 5 meses, terminei o segundo livro. Então, terminei o terceiro livro em fevereiro de 2017, ok? E aí, como também eu parei com o meu trabalho, vamos dizer por assim, me aposentei, né? Claro. Aí comecei a me dedicar à divulgação disso e à venda da trilogia e a divulgar isso com mais profundidade. Esse, mais ou menos, foi, de forma breve, a história. Sabe que uma das coisas que me chamou a atenção, e ninguém melhor do que tu para ver o quanto isso é verídico, mas eu tenho uma percepção de que muitas vezes momentos de dificuldade nos abrem para possibilidades muito maiores, mais amplas, né? Muitas situações na nossa vida que no primeiro momento parecem trágicas, posteriormente se fazem fundamentais para a construção da pessoa que a gente vem a se tornar. E tu comentou aqui que tem uma formação acadêmica de economia, de engenharia e tal. Se a gente for colocar assim, do lado oposto das humanas, né, do lado filosófico, espiritual, tu tem a perda, vive o luto da tua ex-mulher, e aí com a tua nova esposa, com a tua nova companheira, tu começa a mergulhar nesse universo e te depara com o trabalho do Tom. Eu gostaria de te pedir uma breve descrição, Mário, para as pessoas entenderem o que é, ou melhor, quem é o Tom Campbell, o que é o trabalho dele, o que é a minha teoria do todo, porque eu sei mais ou menos, né, como comentei contigo, de uma maneira muito superficial, o que é a teoria do todo, né, do universo de possibilidades que ela abrange, mas para quem está ouvindo a gente e não faz a menor ideia de quem é Tom Campbell, o que ele faz, de onde veio, o que é essa obra, como que tu explicaria para a gente? Ok, essa sempre é uma tarefa ingrata, no sentido de que é uma grande teoria de tudo e ele tem uma vida profissional, pessoal e de busca científica de 40 anos ou mais, a esta altura, né? E de pesquisa da consciência e tudo mais. E tem uma My Big Talk, que é uma grande teoria de tudo. Então, assim, eu vou sumarizar, então eu peço a condescendência de quem estiver nos ouvindo, isso vai estar explicado aqui de uma forma sumária e breve, ok? Para não matar ninguém com isso também, ok? Então, o Tom Campbell, ele se formou, começando de uma parte principal, aí em física e matemática, né? Acho que primeiro em matemática, depois em física, se pós-graduou e começou um doutorado, isso lá em torno do início dos anos 70, ok? Então ele estava se estudando, acho que na pós-graduação e lecionando, né, física. Ele é um físico nuclear, tá? E ele entrou em contato com a meditação. Ele viu lá, ele tinha muita necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto está estudando e trabalhando, e viu um cartaz dizendo que tinha os benefícios da meditação, entre eles precisar dormir menos, ter a mente mais clara, o raciocínio mais cristalino, e uma série de benefícios assim. Ele foi lá, era gratuita a palestra, foi assistir.
E aí ele acabou aprendendo a meditar, né? E logo nas primeiras tentativas, né, ele teve um êxito assim muito bom, né? Ele na primeiro esforço ele saiu flutuando, né, do outro lado de alguma forma em contato com ele mesmo. E ele descobriu um benefício muito direto disso, porque ele era físico, era cético, ele estava indo atrás do resultado físico que estavam dizendo para ele, mas ele descobriu que ele, num estado meditativo, ele conseguia resolver problemas de software ele já tinha na época, porque ele já fazia programação de computador e trabalhava com isso. E isso é uma coisa complicada, né? Naquela época, inclusive, principalmente, eu já passei por isso também, mais um pouco depois, logo quando eu estudava também no início engenharia, eram programas que você tinha que ter umas digitadoras que perfuravam cartões, né? E que com aqueles cartões, depois você ia numa parte do computador que lia os cartões e gerava uma impressão do texto com as linhas de programa que você tinha escrito. E aí você descobria todos os erros e tinha que ir um por um corrigindo os cartões. Então era um processo extremamente moroso. Ele descobriu que ele conseguia localizar os erros com uma facilidade gigante dentro de um estado meditativo. Isso era tão eficiente que ele começou a resolver os problemas dele e de todos os colegas de trabalho dele que vinham buscá-lo para encontrar os erros. Não se importavam com o método que ele usava, né, que é um tanto estranho, digamos assim, para uma escola de físicos, né, e para um lugar que ele trabalhava depois no início, era uma empresa de engenharia, mas isso era um resultado palpável de um estado alterado de consciência. Ele logo depois, no trabalho dele, na empresa que ele trabalhava, as pessoas começaram a comentar sobre esse livro do Robert Monroe, né, e daí que veio a ligação, e o chefe dele pediu para ele ler o livro e pediu a opinião dele. Acabaram indo visitar o Robert Monroe, que estava tentando montar um laboratório para avaliar consciência, para estudar consciência de forma profissional e séria e científica. E ele, como cientista, se prontificou a participar desse projeto com esforço pessoal dele em horas particulares, ele e mais alguns colegas, em especial um outro engenheiro elétrico, o próprio chefe dele também, e começaram a ajudar o Robert Monroe a montar este laboratório, em troca de aprender técnicas com o Robert Monroe de explorar estados alterados de consciência sem nenhum tipo de droga, apenas com concentração, meditação, foco e coisas do tipo. E para poder fazer as experimentações no laboratório. Esse laboratório, também como curiosidade, foi a fonte de desenvolvimento dos áudios binaurais de 4 Hz, que facilitam a meditação, para você ter uma ideia, ok? É um outro resultado prático disso. Bom, daí ele partiu a estudar a consciência, né, através da própria consciência e do mergulho interno, né? Isso ele fazendo nas horas privadas dele. E ele continuou com a carreira dele na indústria, claro que com o suporte disso que ele desenvolvia particularmente e pessoalmente. Ele acabou também se beneficiando desses resultados na vida profissional, mas tocou a vida profissional. Trabalhou, fez projetos para a NASA, para o Departamento de Defesa, em simulações de mísseis. Então, ele teve uma carreira muito ligada também com a parte de computação, simulação, em física, né? Porque você precisa conhecer profundamente física para criar uma simulação desse tipo, com foguetes, com mísseis. E, em paralelo, estudando a consciência. Então, são 35, 40 anos de estudo profundo das duas coisas, do lado profissional, usando o método científico também na parte da consciência. Ele se tornou um especialista em consciência. E desenvolveu a My Big Tool. E ele chegou à conclusão que, explorando tudo isso, consciência era algo fundamental e que, na realidade, o que parece essa realidade física para nós é derivado da consciência fundamental que gera tudo isso, que é fonte para tudo isso, da qual nós somos uma parte, nós também somos consciência, nós somos uma parte dessa consciência fundamental, e isso não é crença, isso tudo são conclusões que ele chegou através das análises e experiências feitas e que ele descreve no livro, ok? Bom, então, ele propõe, de forma global, ele é vamos dizer, um partidário aí, em função do que ele descreve a realidade, da física digital, que é uma das coisas que existe de mais moderno, né? Porque a física passou por várias fases, né? Desde a newtoniana lá atrás, foi desenvolvida a relatividade, foi desenvolvida a física quântica, mas não chegaram a nenhum modelo que conseguisse explicar a totalidade.
E, mais recentemente, em função da evolução da computação e dos sistemas e do conhecimento da ciência da informação, está se desenvolvendo a física digital, que trata a realidade como sendo informação. E não quer dizer que a realidade seja menos real do que é, mas quer dizer que ela é tratada como sendo construída por informação e não por matéria. Então, como a gente já sabe da própria física do Einstein, que é da relatividade, ele tem uma equivalência entre matéria e energia. Então, não existe uma definição por esse lado de que a matéria seja realmente algo sólido, né? Ela é uma energia, como se fosse uma energia coagulada ou como se fosse gelo, né? Ela está condensada. Por um lado, da relatividade. E pelo lado da física quântica, quando você chega naquele grau de definição minúsculo da realidade, né, que a física digital diz que você está quando você chegou no limite da definição da tela holográfica da realidade, então você começa a ver os pixels, e os pixels são informação, não são matéria, tá? Por isso que eles se comportam de forma estatística e têm um impacto da consciência, né? Porque fica um tanto óbvio se você concluir que a realidade é construída a partir de uma consciência fundamental, e a consciência tem total influência nessa realidade, ok? Então, essa realidade então, seria construída de uma forma simulada, né, computadorizada ou informatizada, né, por programação, mas não é um computador alienígena ou de uma raça do futuro que está simulando a gente como uma raça do passado. Não. A consciência fundamental foi evoluindo, nós somos parte dela, nós somos uma parte da evolução, porque ela se subdividiu como parte da evolução dela, e acabou desenvolvendo ambientes simulados, né, como estes, né, que são constituídos por evolução de programação, né, a partir do Big Bang e de condições iniciais, por tentativa e erro, milhões de tentativas e erros, até chegar numa simulação que funcione como a nossa funciona, e nós não somos a única. Então, o multiverso é explicável através das várias simulações rodando, que tem condições similares ou mais distintas. Então, também entra descreve o porquê, né? Essa é uma teoria de tudo. Então, com a física digital, se consegue descrever muita coisa. Agora, o diferencial do Tom Campbell é que essa física digital que ele propõe é baseada numa consciência fundamental que ele testou e experimentou por conta própria, e que ele postula que a gente também, qualquer um de nós pode experimentar através de algum esforço feito com meditação, com binaurais, com autoconhecimento, né? Você pode chegar a experimentar da mesma forma como ele. Qualquer um tem acesso a essa realidade desde que se desenvolva para isso. Então, resumidamente, é uma explicação da realidade usando física digital baseada em consciência fundamental e postulando que nós somos consciências individuadas, passando aqui por o que ele chama, essas realidades virtuais são um fast track de evolução das consciências individuais, ok? São oportunidades interessantes, preparadas especialmente para que uma consciência individual, como eu e como você, possam experimentar coisas, tomar decisões de livre-arbítrio, verificar as consequências e aprender a partir disso. Então, é um fast track mesmo, ok? Um caminho rápido de evolução. Isso pincelando, de forma breve, o global da teoria. Okay? O que eu comentei contigo mais cedo, antes de nós entrar no ar aqui, é o seguinte, é um tema tão profundo e que permite tantos mergulhos e aprofundamentos que uma hora é pouco, porque enquanto tu falava e descrevia, eu ia linkando momentos da minha vida, percepções que eu tive, entendimentos que eu faço, dúvidas que eu tenho, e vai vindo um monte de questões a abordar. Só para salientar aqui, quando a gente fala do Robert Morrow, é um senhorzinho já falecido, né, que dedicou boa parte da vida dele ao estudo e à experiência das viagens astrais, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, Jorge, onde é que fica Deus nessa história? E eu entendo que quando a gente trata da teoria do todo, da relatividade, a maneira de enxergar tudo isso muda. Mas, se eu não estou enganado, o Einstein, né,
pouco antes de falecer, ele escreve uma carta para um amigo, isso não é um mito, né? Isso está registrado. Ele escreve uma carta para um amigo dizendo que, olha, dediquei minha vida inteira para conseguir achar uma teoria, não do todo, ele chamava de teoria unificada, se não me falha a memória, e não encontrei. E talvez, acho que o Tom mesmo fala isso, que se o Einstein tivesse na época que nós estamos agora, talvez ele encontrasse algumas respostas pela própria possibilidade digital que a gente vive. Mas, em suma, onde é que entra Deus? Como é que a gente fala sobre Deus nessa história toda? Porque se discute Deus é energia, Deus é consciência, somos essa consciência também. Onde é que entra Deus nessa história? Então, essa teoria, diferente de outras teorias da física, né, que antigamente a física, e ainda muitos, né, a física ainda é muito materialista, né? Então, se você pegar o próprio Einstein, né, como é uma cabeça fantástica, e com a evolução que ele atingiu, vamos dizer, com as coisas que ele desenvolveu, ele até tem uma frase famosa dele que Deus não joga dados. Depois, acho que o Max Planck respondeu para ele dizendo que Einstein, pare de se meter no que Deus deve fazer ou não é você quem manda nele. Então, essa questão está sempre fundamental, porque a física ela começa de uma forma muito árida, né, achando que resolve tudo na forma de um relógio perfeito, e no final, depois, quanto mais ele se aprofunda, ele descobre que o mecanismo é tão lindo e tão além do que ele pode alcançar, que ele acaba indo beber na possibilidade de Deus, ok? Agora, o Tom, na My Big Tour, ele sempre trata ele usa termos próprios que ele criou, assim, não criou, ele usa outros termos para descrever as coisas, sem absolutamente entrar e usar nada de religião alguma. Então, uma das coisas que ele fala ele desenvolveu a teoria dele, experimentando de forma científica a consciência maior com a própria consciência dele e de outros, né, para ter comprovações para ele mesmo de que aquilo ele não estava imaginando, né? Então ele bolou várias formas de fazer isso, mas ele acabou descobrindo essa existência de uma consciência fundamental que vamos dizer, enorme, ainda que talvez não seja infinita, porque não há necessidade de ser infinito, e infinito é uma figura matemática que às vezes leva para a inexistência, né? Então, assim, ele acredita que essa consciência fundamental, ele acredita não, né? De certa forma, ele imagina, porque você não tem como explorar uma consciência que gera realidades múltiplas, quase infinitas, que são do tamanho que nós somos, com uma totalidade durante uma vida, para saber até onde ela vai, ok? Então, ele postula que essa consciência ela é muito grande, mas provavelmente finita. Para evitar um problema matemático, porque não há necessidade que seja infinita, basta que ela seja muito grande. E ela gera tudo o que gera a partir da evolução dela, inclusive a nós mesmos como parte dela. E se ela consegue gerar algo como o que a gente experimenta aqui, e que isso é apenas um de N realidades possíveis, que ela roda, que ela ajuda a rodar, porque, veja, ela não roda isso sozinho, cada um de nós está co-criando esta realidade em conjunto com a consciência fundamental, ok? Porque todos nós somos um fator, nós temos livre-arbítrio e vamos alterando a realidade conforme as atitudes e decisões que tomamos, as escolhas que fazemos. Então, essa realidade é um conjunto, interação nosso com todos os outros seres que participam aqui e com a consciência fundamental que dá suporte para a geração do cenário, ok? Então, se você, por qualquer definição, você tenha em qualquer religião de um Deus, né, geralmente é um todo-poderoso e o criador da realidade de nós mesmos, você poderia chamar esta consciência fundamental de Deus. Mas não há necessidade aqui, porque aqui não estamos fundando, né, dentro da My Big Tour nenhuma religião nem nada, estamos apenas descrevendo. Agora, não vai em contra determinadas crenças e linhas religiosas que descrevem Deus como um ser todo-poderoso que acabou criando isto aqui. Agora, e também tampouco com a sensação, que alguns dizem, de que nós somos filhos de Deus, né? Se você tem Deus e crê que é filho de Deus, e você verifica, neste caso, que
essa consciência é fundamental, é o criador de tudo, e que nós somos consciência como ela, e parte dela, e viemos dela, fomos criados por ela, né, por uma partição, nós somos filhos de Deus, somos consciência parcial, parte de uma consciência maior. Então, assim, quem quiser encarar desta forma, inclusive ele já reportou que vários estudiosos de religião, né, existe, eu não lembro o nome desse ramo do estudo, que estuda religião, que já estudaram o My Big Tool e não encontram nada de incompatível, né? Porque existe uma criação, uma fonte de tudo que existe, e essa fonte é consciência. E nós somos consciência também. E tudo que a gente percebe é informação circulando nessa grande rede internet de consciência, na qual estamos todos conectados, estamos mergulhados nela e vivendo esta percepção através de um avatar que a gente se pluga, gerado nesta realidade virtual. Então, assim, tem tudo a ver, né? Mas não é um livro absolutamente, é um livro, vamos dizer, de análise científica, pessoal, de desenvolvimento, de conhecimento. Não menciona Deus como, menciona consciência. Né? Claro. E cada um faça a própria interpretação à vontade, não temos nada contra. Dessa consciência. Não, perfeito. Tu chegasse a citar agora há pouco o fato de vivermos em realidades paralelas, né? Nos multiversos, né? Não é um universo, são multiversos de algo que talvez não seja infinito, mas que é muito, muito grande. Enquanto tu descrevia agora essa questão do avatar, eu me lembrei de um jogo que eu jogava de computador quando eu era adolescente, muito famoso, talvez até tu já tenha ouvido falar, que se chama The Sims, né? Que é um jogo em que tu simula a vida real. É uma simulação. Tu comanda os bonequinhos, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, e eu percebo pelo exemplo que tu foi dando, descrevendo, que de alguma maneira a nossa vida é um grande The Sims, né? Isso, você está certíssimo, né? Então, é uma forma perfeita de descrever e tem a ver com aquilo que você comentou antes da pergunta, sobre por que cientistas como Einstein e tantos outros grandes cabeças, né, grandes mentes, não puderam perceber isso na sua época. Porque isso é uma evolução recente, né? A gente começou aí nos anos 70, 80 com aquele joguinho aquela bolinha bate de um lado, bate do outro, né? Não sei se chamava Pong ou algo assim, tênis, né? Então, assim, não tinha essa possibilidade deles fazerem esta correlação. E uma das coisas que facilita a leitura de My Big Tool é que a linguagem é totalmente plana, moderna, atual, não usa metáforas da antiguidade como o mito da caverna, que é um mito muito bom, está falando de realidade virtual, mas poucas pessoas perceberão que é isso que está ocorrendo ali no mito da caverna, porque tem uma linguagem da caverna quase, né? Então, você quando está falando de um The Sims, né, ou qualquer outro videogame, mas esse especificamente está simulando vida, né? E você tem um personagem seu que faz parte de uma família, que trabalha num local, que estuda numa escola, que vai num banco. Então, simula uma realidade parecida com a nossa, de forma rústica, né? Em 2D na tela do computador, e quando que a nossa é uma tela holográfica, né? Com alta definição e de imersão. Eu não preciso de joystick, né? A minha consciência se pluga diretamente através das restrições da programação do avatar. Então, aqui, eu tenho que obedecer às leis da gravidade, às leis da biologia, que fazem parte da programação. Mas é como se fosse um grande videogame. Com o cuidado sempre de alertar as pessoas que isso não está tirando a seriedade do jogo. O jogo está aí para nós aproveitarmos, né? Ele é lindo, a vida pode ser maravilhosa, às vezes sofrida também, né? Mas é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado a sério, né? Nem mais a sério, nem menos a sério. Nós estamos falando aqui da forma construtiva da realidade. É muito mais fácil você, numa realidade onde o substrato dela é consciência, é mente, né? Você gerar uma realidade virtual do que você gerar uma realidade material. Agora, a gente tem a percepção de materialidade porque está imerso nela e tem as regras do jogo atuando. Mas a questão do videogame, ela é perfeita. E o Tom usa esse exemplo, e eu mesmo uso vários exemplos, de mostrar, para quando você precisa explicar alguma coisa, você recorre ao videogame, a simulação. Por exemplo, pilotos de avião hoje em dia, o cara não vai arriscar um Boeing na mão de um novato. O cara tem muitas horas de cabine de voo eletrônica lá, de simulação, até ele adquirir habilidade suficiente para colocar ele numa aeronave de milhões
com tripulantes dentro, né? E ele passa por situações hipotéticas, similares a que ele vai encontrar na realidade. Então, é uma ferramenta fantástica de aprendizado. Então, fica óbvio que se uma mente ou uma consciência fosse criar algo assim, seria evidentemente algo útil para crescimento e aprendizado. Então, e fica fácil de compreender, né? Porque a gente tem essa experiência. Você jogou videogame, eu joguei. Se você é mais antigo, você vê seu neto jogando, né? Então, é uma linguagem moderna, facilita a vida. Uma coisa que fica muito clara para mim é o quanto, vamos chamar de vida, mas o quanto essa experiência ela carrega potencial que a gente não explora, porque ainda usando o The Sims, aquela simulação de realidade, um grande barato daquele jogo é explorar o máximo possível, né? Exato. E basicamente o que a gente faz nas nossas vidas é o oposto. A gente cria uma redoma de segurança, não vou entrar nos pormenores disso, no condicionamento social, enfim, mas a gente explora muito pouco, né? A gente mergulha muito pouco, poderia explorar os sonhos, a viagem astral, a meditação, o processo de autoconhecimento, quem sou eu, que eu estou fazendo aqui, qual o propósito da vida, e a gente torna a existência diminuta. E aí um assunto que me interessa e me encanta muito é a questão do tempo, né? A gente tem essa tendência em uma visão fora do My Big Toe, do tempo ser linear, presente, passado e futuro. Isso foi algo que nunca me convenceu. Eu sempre achei que o tempo era um emaranhado que coexistia. Aí já não vou saber se dá para fazer viagem no tempo, acho que fisicamente, mas como ficariam essas realidades paralelas? Seria um outro Antônio, um outro Mário vivendo uma possibilidade de realidade de uma escolha que eu não fiz? Ou como é que tu enxerga isso? Cara, você tropeçou aí num outro nicho gigantesco, tá? As realidades, elas exploram possibilidades interessantes para causar evolução, né? E a gente, como você disse também, você pegou um fio da meada, a sua sensibilidade está muito interessante, num ponto muito interessante, porque você tropeçou logo numa das coisas maiores, né? Que é o que eu deixo de explorar, e não importa por quê, né? E aproveitar, mas, em geral, eu arrisco a dizer para você, com a minha experiência de vida e o meu conhecimento do My Big Toe e de outros autores, que o maior problema para a gente explorar é o medo, justamente por não entender o jogo e a realidade. Quer dizer, o medo maior do ser humano é a morte, ok? E se você compreende My Big Toe, explora e chega a entender isso e ver pessoalmente alguns indícios de como a coisa esse é o primeiro medo que vai embora. E não precisa mais nenhum, né? Porque se você não morre, se você é consciência, se você é vida, se você é contínuo, a experiência que você está tendo é um mergulho num personagem, exatamente como um videogame. Eu acho essa a coisa mais importante que My Big Toe ajuda a trazer para você. Porque uma vez que você não tem medo da morte, você passa a ter menos medo da exploração. Porque você explorar alternativas, ela não deixa de ser, quando você explora a alternativa, você tem medo de acontecer alguma coisa, porque é o desconhecido. O desconhecido é como se fosse uma morte. Por quê? Porque você vai aprender algo, vai descobrir algo e não vai ser mais você mesmo. Então, também é um medo da morte do que você era antes. Então, o medo da morte é o que mais bloqueia o cidadão de explorar as coisas. E, claro, porque muitas vezes também ele é mantido com outras técnicas de mantê-lo com medo disso, medo daquilo. Uma fundamental é o medo do inferno, né? Então, eu não faço isso, não faço aquilo por medo do inferno. Não porque eu realmente cheguei aqui, aquilo é um valor para mim, porque tem valores fundamentais a que eu posso chegar explorando, mas uma coisa é eu chegar a ele e outra coisa é eu não fazer porque eu tenho medo do inferno. Como eu posso ter medo da polícia, ou medo disso, ou medo daquilo, né? Então, assim, você não morre. Então, a primeira coisa se vai. Então, o pior que pode acontecer para você é ter que pegar outro personagem, tá? Então, primeiro, você pode experimentar, como você disse, seus sonhos, né? Você pode explorar mais a fundo, você pode buscar experiências de viagens fora do corpo, e você pode explorar na realidade, você pode arriscar, experimentar coisas na realidade, né?
e crescer e aprender com isso, que é para isso que a vida está, para ser vivida, né? E o medo é que acaba retendo a gente, né? E voltando ao trilho das realidades alternativas, elas estão disponíveis. O que acontece? Tentando explicar de forma básica. Aqui nós não vamos ter a imagem, mas eu costumo usar a imagem do... Você, se for ver um filme não eletrônico, aquele filme que passava com aquela enrolado dentro daquela bobina no cinema, né? Ele tem uma sequência de fotografias. Então, aquela sequência de fotografias ela é rodada numa velocidade tal que fica abaixo a troca da fotografia da sua percepção da mudança, você não percebe que mudou, mas aí você começa a perceber aquela troca de fotografias na tela do cinema como um movimento. Exatamente assim se dá a realidade. A gente vai mudando de um frame para o outro, só que em 3D, e percebendo o movimento da coisa. A cada escolha que a gente faz e que todo mundo faz, a realidade recomputa as coisas para frente, as alternativas possíveis, e põe os frames possíveis das coisas que podem acontecer. E aí, a gente, com as decisões que toma, escolhe por um lado ou por outro, e congela uma das fotografias para ser exibida a seguir. E aí tem outra possibilidade de decisão, outra fotografia. Então, a realidade ela está por trás do sistema, o todo, a consciência fundamental, ela está calculando, né? Ela tem, vamos dizer, uma parte dela disponível só para ficar calculando e ajudando a gerar essas possíveis realidades, tá? Conforme a gente escolhe, a gente congela numa direção ou em outra. Por exemplo, eu posso me casar ou não casar, ou eu posso me casar com fulano ou com beltrano, para dar um exemplo bem corriqueiro, tá? Para falar de uma coisa significativa para você, porque você também pode ir para a direita, para a esquerda, subir a escada, descer a escada, né? Mas assim, escolho casar com fulano em vez de beltrano, mas você poderia ter casado com fulano e com beltrano, né? Então, as duas possibilidades estão calculadas, ele calcula para frente, todas as possibilidades para frente. Então, você tem futuro calculado para frente, disponível como informação no sistema, assim como você tem tudo que foi calculado para trás e todas as alternativas possíveis para trás, também guardadas no sistema. Então, a cada momento que você decide, você congela um ramo, você vai indo naquele... Escolheu como se escolhesse um galho da árvore que está saindo. Depois mais um ramo, depois mais outro ramo, até chegar na folha, né? Mas, assim, nesse caso, é quase infinita essa possibilidade para frente, de ramos, né? E nós vamos congelando. Então, o que acaba acontecendo? Todas as possibilidades, desde o Big Bang, foram calculadas para frente. Aí, à medida que as escolhas as coisas vão ocorrendo realmente, vai ficando um histórico gravado real, né? Então, se você vai para trás, tem todo o histórico do que realmente aconteceu entre todas as possibilidades que tinham para o passado. E, daqui para frente, tem todas as possibilidades futuras. Então, duas coisas são críticas. Possibilidades são alternativas possíveis. Probabilidade é a intensidade com a qual aquilo pode ou não ocorrer em função de quem eu sou. Em função de quem eu sou e do que eu gosto, eu vou preferir casar com fulano ou com beltrano, para voltar ao mesmo exemplo, né? Então, tem mais chance de eu ir para um lado que para o outro, né? Então, a probabilidade, mas não está fixado. Enquanto não aconteceu, é probabilidade. E quando eu decidi, ou eu fui para um lado ou eu fui para o outro, aí aconteceu, colapsou, por assim dizer, né? A nossa decisão nos levou por um caminho e as outras alternativas ficaram guardadas como possibilidades. Então, tudo tem possibilidades várias para frente, cada possibilidade tem uma probabilidade maior de ocorrer ou menor em função de quem nós somos e do tipo de decisões que fazemos, ok? Então, a gente entra, até desculpa te interromper, claro. Talvez até justifique um pouco aquela explicação, porque isso tudo fica computado e registrado em algum lugar, a gente pode datar aqui, o armazenamento dessa possibilidade fica computado. Mas até mesmo a nossa sensação de déjà vu, né? De que, caramba, eu já vivi isso, mas eu tenho certeza que isso aqui é único. É a primeira vez que eu estou nesse lugar, mas eu já tive essa sensação de déjà vu. É porque nós somos consciência mergulhadas num oceano de consciência que você pode chamar de internet. É como se fosse uma internet, estamos todos conectados nessa grande consciência fundamental e temos acesso a todos os dados que essa consciência fundamental tem, ok? Inclusive todos esses cálculos. Agora, nós como estamos mergulhados aqui, nos sentimos limitados. Não quer dizer que a gente eventualmente é o que você vai chamar de um insight também, ou de uma visão do futuro, ou de um déjà vu.
Quer dizer, às vezes você entra imperceptivelmente, sem saber o que está fazendo, por não ter esse domínio, entra em contato com algo, e quando você... algo dessa informação futura. E quando você verifica algo acontecendo agora, você, nossa, já passei por isso. Não, é que você já teve em contato, aquela informação está disponível. De repente você a acessou, ok? E aí você tem essa percepção. Então, todos esses fenômenos, vamos dizer, parapsicológicos e paranormais, eles são facilmente explicáveis através da disponibilidade da informação dentro desses cálculos. Isso permite até uma viagem ao passado e ao futuro, não para alterá-lo, mas para estudá-lo. Inclusive, você pode voltar lá atrás, vamos chutar. Vamos dizer que a Alemanha tivesse ganhado a guerra. Esse é um exemplo, né, que é até usado em filmes. Né? Como é que seria o mundo se a Alemanha tivesse ganhado a guerra? Então, você volta lá atrás, no ponto em que eles perderam, e em vez de perder, você segue o ramo onde eles ganharam. Né? Uhum. Provavelmente, essa alternativa também está calculada. Claro. Então, você pode explorar o que eu estaria falando no Brasil hoje, inglês ou alemão, né? Uhum. Se eu estou aqui, mas eu estivesse naquela realidade paralela. Então, você também tem acesso a esse tipo de informação paralela, né? Às vezes também a gente, talvez por ter esse tipo de acesso, acha coisas estranhas, às vezes tem sensações estranhas, nossa, mas acho que isso devia ser diferente. Né? Uhum. Então, tem explicação para muita coisa. Então, você pode acessar, pode estudar ramos. O que você não pode é voltar fisicamente lá e recomeçar. Você pode experimentar todo aquele ramo não ocorrido, indo lá visitar aquilo como consciência e dar uma olhada lá. Agora, inclusive em sonhos, por exemplo. Até claro, eu ia falar isso. Agora, o sonho, ele pode ter... É outra coisa. O sonho só é um nível diferente de realidade. E muitas vezes é um nível de realidade que você mesmo está criando para você, com todos os personagens lá dentro. Porque você é uma consciência com habilidades similares à da consciência maior. Então você pode simular coisas para você mesmo, não só... Aqui nós estamos participando de uma simulação coletiva, mas num sonho você pode estar participando com mais alguém, um ou mais, ou sozinho, ou só você e o sistema, se for algo útil para você, porque você também pode passar por aprendizados. Então, dentro de alguma necessidade sua, o sistema pode estar ajudando a gerar uma realidade, né, durante um sonho, que você interage com o sistema, ou pode ser tudo criado por você mesmo, em função das suas próprias necessidades ou traumas, né? Mas é um outro nível de realidade, com menos restrições. Mas quando você está no sonho, você, não, em geral, não lembra desse nível aqui, e aquele é o real para você, e as coisas lá parecem sólidas. Mas muitas vezes você pode voar. Eu já tive sonhos, é uma delícia você voar num sonho, né? Porque você tem a sensação de que aquilo é real, que você está voando. Claro. E olha que maravilha, são coisas que você pode explorar, né? Que para você sejam significativas e úteis ou gostosas, né? E a gente acaba, né, não entendendo e não usando, né? Como você falou antes, a gente explora uma porcentagem do que se pode fazer mínima, e geralmente por medo e por má compreensão das coisas. Sabe que eu sou muito encantado assim, com o mundo dos sonhos, e na verdade com o universo de possibilidades que a vida carrega. Eu acho que o ser humano ele é muito mais do que aquilo que ele experimenta em vida. A gente minimizou a nossa existência para fazer uma engrenagem de sistema girar. Me lembro até do Matrix aqui, naquele momento em que o Morfeu sugere ao Neo 2 pílulas, ele tomando uma, ele esquece de tudo que tinha vivido até então, e a outra ele mergulha nessa grande consciência. Acho que esse ano mesmo eu tive um sonho em que eu estava nos anos 3000, veja só, e conversava com uma criança, um bebê, e eu percebi que a criança não falava, e eu falava, ué, mas que loucura, a criança não fala. Ela disse, não, a gente já conversa, já consegue conversar aqui por telepatia. E ela comentou comigo o seguinte, aquele lugar lá tinha uma ponte, uma espécie de ponte, é onde alguns cientistas vão para viajar no tempo para estudar exatamente o que tu falou, as possibilidades, né? O que foi, o que poderia ter acontecido, como seria o mundo até então. E mais ou menos com 23, 24 anos, se eu não estou enganado, Mário, eu estava lendo um livro chamado O Poder do Agora. Eu estava num processo, como comentei aqui, de busca muito grande, fazia meditação, uma série de práticas, mas nunca tinha conseguido perceber ou atingir um estado de atenção em que eu tivesse o entendimento de que eu não era a minha mente, né? Sempre muito identificado com os meus pensamentos. E naquela noite em especial,
eu consegui gravar a página do livro, porque foi minha última página, na página 44 do livro, eu consegui fazer esse exercício de atenção, identificar meus pensamentos e não sê-los, e aí fiquei num estado de presença, né? É muito utilizado esse termo, o estado de presença, o aqui e o agora. Mas o mais incrível de estar nesse estado foi perceber essa consciência, porque não havia distância entre eu e as coisas. Não era eu e o Mário, não era eu e a casa, não era eu e as paredes, não era eu e os armários, era tudo uma coisa só. E ali eu entendi esse conceito de morte, né? Que talvez a gente tema o fim de um jogo, o fim de um sonho, o fim de um avatar, que tudo é uma coisa só, que nada se finda, né? Tudo permanece talvez em uma outra energia, em uma outra amostragem. E aí eu queria te perguntar o seguinte: será que o outro extremo do medo não seria o amor? E quando eu digo amor, eu digo essa consciência, essa percepção, porque aí eu deixo de temer e amo. E quando eu amo, eu vivo, eu mergulho, eu exploro. Sem dúvida nenhuma. Você, de novo, né, se pega num ponto fundamental e você acertou no 0,0 do alvo, né? O Tom postula, e eu concordo com ele a essa altura pela minha própria experiência também, é que o medo é o oposto do amor, né? Então, e ele explica também, vamos dizer, de uma forma científica, ele usa muito o termo entropia, né? Entropia é um medidor que a física costuma usar para bagunça, para confusão, para caos, né? Então, se você pegar algo que está no caos máximo, né, ele tem entropia alta. E se você pegar algo que está bem organizadinho, né, ele está com entropia baixa. Para dar um exemplo, uma bateria, né? Se você tem uma bateria no estoque do supermercado, na prateleira, ela tem um tempo de vida para te fornecer uma energia. Então, ela está lá organizada, na mínima entropia, para fornecer energia para você. Você põe ela na lanterna, liga e começa a queimar a energia dela. Ela começa a misturar os elementos químicos lá dentro, começa a circular elétrons e tudo mais, e ela vai indo para um estado de confusão. Então, a bateria, ela sai da entropia mínima e vai para a entropia máxima, e ela chega na máxima entropia dela a hora que ela zera a energia que ela te fornece. Ou se você misturar dois gases, você tem duas vasilhas com gás separado, com oxigênio e nitrogênio, sei lá, qualquer um. Enquanto eles estão separados, eles estão na mínima entropia, na melhor organização possível. Se você deixar eles entrarem e se misturarem, eles vão ficar totalmente misturados, tanto que você vai ter que usar um processo com muita energia para poder separar um do outro. Se você não aplicar energia e trabalho naquilo, aquilo nunca mais vai voltar. Então, a entropia é uma tendência nesta realidade aparentemente material de crescimento. Então, a confusão, a bagunça, né? Hoje o universo está organizado em átomos, em moléculas, em planetas, em estrelas, com um dado nível de entropia, né? E a tendência deste universo, da forma como ele é programado, é ir para um aumento de entropia. Então, vai terminar tudo numa grande poeira de tudo misturado, que não consegue mais gerar um grão de energia. Então, um grande vazio. É uma espécie de grande vazio. É um grande vazio com o que restou daquela poeira de tudo que, assim, não se extrai mais nada dessa realidade. Isso daqui a bilhões e bilhões e zilhões de anos, ok? Não é para ninguém ficar assustado. Mas só para explicar a entropia. Então, por que a entropia? Então, o Tom associa, como nós estamos falando de informação, né, o conteúdo da consciência é informação. Se você olhar numa consciência, da mesma forma que no computador, o que ele contém lá é informação. Então, quanto mais organizada ela está, mais útil ela é para alguma coisa. Então, ela está com mais baixa entropia, maior capacidade de realizar trabalho. E quanto mais misturado, se você pegar um monte de letras, jogar numa caixa, chacoalhar, aquelas letras não valem nada como informação, ok? Da mesma forma que zeros e uns aleatórios não valem nada como informação. Agora, organizados, né, eles contêm informação útil para alguma coisa, né? Eles realizam trabalho, como diz na física. Então, baixa entropia, a coisa que vai contra a realidade é muito maior que essa. Então, essa lei da entropia é uma lei local. Agora, a consciência, ela busca baixar sua entropia, né? Então, ela vem de uma confusão inicial, onde ela tinha potencial, mas não tinha informação,
e ela começa a evoluir, a aprender e a crescer, e a baixar a entropia dela, tá? Quanto mais informação útil ela gera, ela se subdivide, ela gera realidades paralelas, a gente experimenta, a gente cresce como ser, né, como qualidade de ser, tudo isso vai contribuindo para a diminuição da entropia. Então, nós estamos, e assim, vamos dizer, quando você está numa confusão, vamos falar por nós, quando eu tiver ignorância máxima, vamos supor que eu estou vivendo lá na caverna, não sei de nada, né, eu estou lutando, qualquer pedaço de comida eu tomo para mim, brigamos uns com os outros, por qualquer coisa, um derruba o outro para ficar com a mulher, ou com o marido, ou com a comida, né? Então, assim, aquilo é um grau de medo, ignorância e entropia máxima, tá? A gente vai evoluindo, crescendo como qualidade de ser, e não estamos falando de conteúdo intelectual, a consciência evolui em qualidade de ser, né? Em valores úteis para ela, não é por aprender línguas, geografia, nem matemática, né? Isso são ferramentas úteis aqui para você sobreviver e ter as experiências que levem a sua consciência a crescer. Sim. Mas a consciência cresce de qualidade de ser, de experiências de vida, né? De coisas que você experimentou, sentiu e aprendeu algo daquilo de forma a fazer diferente no futuro. Isso são experiências de vida válidas, né? Para a consciência, obviamente. Então, o objetivo dessa consciência é crescer, e nós estamos saindo de uma alta entropia, né, de um medo alto, de uma ignorância alta, de um monte de crenças. Quando eu ignoro, eu crio crenças para acalmar a minha ignorância, ou aceito as crenças alheias, né, sou facilmente manipulado, disputo, combato, né, e você está indo na direção oposta, na evolução, na direção do amor, ok? Sim, o amor é colaborativo, o amor pensa no outro, o amor é agradável, é solícito, né? É positivo, é colaborativo. Então, essa é a direção da evolução da consciência maior e a nossa própria. Estamos em fase de crescimento aí. É incrível, né? Porque o amor encurta. O amor talvez seja o maior dos sentimentos, e talvez o amor seja muito mais do que um sentimento, seja realmente uma forma de encarar e viver a vida, que nos dá essa dimensão, ele encurta a distância, né? Eu sempre me questiono muito e abordo nos programas de rádio que eu falo, se o ser humano constituído da maneira que está, com a sua psique, com a sua forma egóica de agir, né, ele é capaz de amar. Talvez existam dois amores, né? O amor humano, enquanto indivíduo, que eu sou capaz de dar, e aquele amor quando eu percebo que não sou quem penso ser. Né, que a gente é uma coisa só, que não tem tanta distância, e aí um amor muito maior, ele acaba por surgir. Mário, como a gente bem imaginava, acredite se quiser, faz 1 hora. E eu queria ficar a tarde inteira aqui conversando contigo, mas eu quero te pedir para deixar uma mensagem. A gente provavelmente vai ter que marcar um outro dia para continuar falando, uma parte 2 dessa conversa, porque tem um monte de coisas que eu gostaria de te perguntar aqui e eu nem cheguei perto de tocar no assunto, mas te agradeço então pela presença, pela oportunidade de conversar contigo sobre um tema tão relevante como esses todos que a teoria do todo e o trabalho do Tom, e agora teu também, abordam. Considerações finais, uma mensagem que tu gostaria de deixar para todo mundo. Já adianto que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, desse podcast, as redes sociais aqui que o Mário usa para divulgar o trabalho dele, os livros traduzidos. Então, para quem tiver interesse, curiosidade, vai estar aqui registrado. Mário, obrigado. Considerações finais, meu querido. Obrigado, Toninho. Obrigado a você pela oportunidade de estar trazendo isso para o seu público. Obrigado a todos que puderem acompanhar e se interessarem pelo tema e pela paciência em nos ouvir aqui. E para mim é um prazer estar comentando estas coisas de forma que eu, pela minha sensibilidade em saber que isso pode ser muito útil, talvez não para todos, mas para quem realmente se interesse e busca esse caminho. E é uma felicidade, como eu te disse, é um prazer para mim estar falando, e podemos a qualquer momento voltar e dar continuidade, seja para outros temas que você queira sugerir, ou para temas que os próprios participantes, aí, ouvintes, acabem eventualmente questionando, sugerindo. Veja, é um mar de questões, de dúvidas, de possibilidades, e essa é uma teoria de tudo. É incrível. Né? Então ela realmente ela te dá
é assim, é um prazer imenso, inclusive em você poder, porque eu não preciso decorar os 3 livros para te responder as coisas. Uma vez que você entenda como é que a coisa funciona, a resposta ela flui naturalmente do seu entendimento do funcionamento. Então, eu não sou um gravador que decorou 3 livros, entendeu? E ninguém precisa ser isso, porque, na verdade, é um livro que trata de você passar a entender e usar sua própria discernimento para chegar às suas conclusões. E é, na minha opinião, extremamente libertador, porque ele não te pede nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de retorno. É para o seu benefício, né? E o benefício seu, eventualmente, vai ser o benefício de todos, porque nós vamos estar logrando viver de uma forma melhor e num ambiente melhor. Porque o que ele traz de benefício para você? Você ter uma vida melhor, mais livre, mais oportunidade de decisão, menos medo e caminhar mais na direção do amor, apesar de ser um livro de um físico, que é a última coisa que talvez você esperava que de um físico, ok? Mas ele traz a conclusão que ele chegou verificando como a realidade é. Então, assim, é muito mais tranquilo você ouvir isso e depois poder pesquisar e chegar nisso por você também, do que ter que acreditar porque alguém disse que você tem que fazer isso, porque senão você vai ter esta e aquela consequência, né, que não leva em nada. Então, muito obrigado a todos, espero que tenha sido útil, e se for interessante, fiquem à vontade aí para vasculhar nossas redes. No nosso site tem muito material gratuito, tem um e-book gratuito, se você quiser conhecer um pouco melhor sobre as ideias do Tom. Eu fiz um e-book para ser mais leve, para a pessoa não ter que decidir diretamente pelos livros, entender um pouco mais do que se trata. Tem um e-book gratuito lá, tem alguns binaurais para experimentar para suas meditações também. Então, muito obrigado a você, Toninho, não querendo esticar mais aqui a 1 hora que a gente se determinou. Que legal, que alegria. Muito, muito obrigado, Mário, pela oportunidade, um papo super bacana. Certamente vamos ter que fazer outras conversas, porque é uma teoria do todo, e a gente falou de coisas pontuais, sem dúvida, mas a sensação é que a gente poderia continuar explorando aqui. Você que esteve conosco, então, já sabe, as redes sociais aqui do Mário, do trabalho dele, estão disponíveis. Te desejo um lindo dia, seja você quem for, esteja ouvindo aonde estiver, que encaminhe para uma energia de amor, de respeito e também de curiosidade, de querer tornar a tua vida um pouquinho mais ampla do que é e do que tem sido. Certo? Um forte abraço, fique bem, se cuide e até a próxima. Valeu! ¿Cómo quieres que comprenda lo que esconde mi cabeza si en la tuya se perdieron mis ideas? ¿Cómo quieres que yo sepa lo que sientes y lamentas y cuando hay que dar la cara tú te ausentas? Ay, qué pasa.